ótimo. Então, podemos começar então, né? Fique à vontade. Então, tá bom. Mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. E, primeiramente, aqui agradecer pelo convite aí que o Igor nos fez para falar um pouquinho sobre esse assunto. Agradecer às instituições que patrocinam o evento, também agradecer participa e a Sociedade Filatélica Paulista, que a gente participa de forma remota. E, além do agradecimento às instituições, a gente quer também registrar o agradecimento à comunidade filatélica, em especial algumas pessoas, como o Dr. Clerman, aqui no Clube Filatélico do Brasil, que passa bastante orientação, os apoiadores aí que sempre esclarecem dúvidas, o Rubem Porto, o Henrique, que também está aí presente, os outros que a gente troca bastante ideia, o Hartz, lá do Rio Grande do Sul, o Wesley, de Santa Catarina, e também, até na área da temática também, as orientações do Fritzen, aí, as aulas do Reinaldo, Fernando, lá de Fortaleza, e a comunidade como um todo, aí, Garcia e companhia, e os comerciantes também. Então, agradecer porque, como o Rubem Porto comentou outro dia, graças a esse intercâmbio que a gente consegue ir aprendendo um pouco mais. Então, o objetivo é falar de algumas curiosidades e surpresas que eu tive ao colecionar o selo Cabral 50 Réis. Espero que essas curiosidades e surpresas também possam ser interessantes aí para a comunidade. Bom, primeiro sobre a gestação para esse selo Cabral 50 Réis, vem de uma insatisfação dos Correios com a qualidade dos selos que eram fabricados na Casa da Moeda. Então, naquela época, tinha uma querela entre os Correios e a Casa da Moeda, que levou à contratação de fabricação de selos no exterior, mais uma vez com a American Banknote Company, a ABN, que já tinha sido contratada na época do Império. E a gente ressalta aí do Guatemozin de 1933 esse trechinho. O serviço mal acabado, até que o diretor dos Correios escreveu em seu relatório de 1905 o fabrico de selos e outras fórmulas de franquia pela Casa da Moeda, infelizmente, não pode ser considerado um trabalho perfeito. Em virtude de tal inconveniente, o Congresso Nacional voltou o crédito necessário para a aquisição de fórmulas postais no exterior da República. Então, essa foi a gestação, e com isso saiu a série de selos com estampas com ênfase na República, a série que a gente chama de Próceres, né, abreviadamente, ou Alegorias Republicanas, Próceres Republicanos e Cabral. E o Cabral ele é basicamente um intruso nessa série, porque a série é toda focada na República, ressaltando a República, tem os ministros do primeiro governo e assim vai. Então, o Cabral está ali na época que estavam cunhando, vamos dizer assim, os vultos da história, e essa é a primeira série de selos regulares onde figuras da história que não o antigo imperador são estampadas, né? Bom, o selo, então, ele é emitido em 10 de novembro de 1906, isso tem uma publicação do Diário Oficial do mês anterior, em outubro, e o edital, então, é isso, é no Diário Oficial, e não havia nenhuma figura do selo, que tem a descrição de cada selo, dizendo o que ele tinha, quase que um retrato falado. Então, esse aí é a estampa do selo de 50 réis, tem ali o Álvares Cabral, Correio, Réis, 50, Brasil com Z ainda, e a gente consegue destacar daquele trechinho que a gente viu no slide anterior, esse retrato falado, né? Então, em um plano cheio de finos traços paralelos, aí vai lá destacando, tem uma moldura com 6 linhas curvas, 4 e 6 linhas retas, e aí vai, né? Então, tem toda a descrição do retrato falado, compondo a estampa do Cabral 50 réis.
Essa aí é uma prova de cunho produzida pela ABN em papel tipo Índia, encalcado sobre cartão. Esse cunho ele tem tamanho de 6,3 por 7,5 centímetros. A gente vê aqui o American Banknote, vê o número também do cunho, e é um selo classificado como ordinário, né? 1906, um selo ordinário ou regular. E aí, a primeira surpresa, eu adquiri esse cartão postal para ter na coleção pelo menos um postal do Guilherme Gaensley, pela importância que ele teve no registro fotográfico de cartões postais, notadamente no estado de São Paulo, né? E adquiri por causa disso, por ser um Gaensley. Quando fui adentrar ali na descrição, ele é de 10 de novembro de 1906, então ele é um postal circulado de São Paulo para Santa Delfina, uma antiga estação da Estrada de Ferro União Valenciana, na divisa ali do Rio de Janeiro com Minas Gerais, e com essa data, 10 de novembro de 1906. Então, foi uma curiosidade, uma sorte e uma surpresa que a gente teve nessa coleção. Uma curiosidade é o porquê da cor verde. Então, o Congresso da União Postal Universal de 1897 estabeleceu cores e taxas uniformes para os selos correspondentes aos principais portes entre os países filiados à UPU. E a cor verde ficou destinada ao primeiro porte de impresso ao exterior. Então, a gente tem o Cabral aqui com o selo do Brasil, e a gente vai ter exemplos na França, na Alemanha, na Inglaterra, e existem vários selos verdes que foram usados naquela época com esse objetivo. Essa informação a gente resgata desse estudo que o Conge, o Bade e o Flator fizeram, o Brasil Estudo sobre as emissões de 1894 a 1906, quando ele explica por que o selo da madrugada de 50 réis era azul e teve que virar verde. Ele virou verde para atender a essa padronização da UPU. Uma curiosidade aí na cor do Cabral. Bom, então a finalidade desse selo era o primeiro porte de impressos ao exterior, essa é uma finalidade do Brasil para fora, né, vamos dizer assim. E aí a gente tem um exemplo, que é uma cinta de jornal improvisada, feita a partir de uma folha de revista, escrita em alemão, e essa cinta circulou de Blumenau para Halle, na Alemanha, e tem carimbado ali em Blumenau, 18 de janeiro de 1908. Então, essa era a finalidade dentro da padronização da UPU, primeiro porte de impresso ao exterior, no caso, levando um impresso, um jornal, uma revista, alguma coisa. Uma outra forma de primeiro porte de impresso ao exterior, havia a regra que poderia o impresso ser enviado para fora, pagando apenas a taxa de impresso, ou seja, só 50 réis, desde que fosse dentro de um envelope aberto, um envelope não lacrado, para que o correio pudesse verificar se de fato o conteúdo não tinha nenhum caráter pessoal de missiva, nenhum caráter pessoal de uma carta. Então, poderia ir um impresso dentro do envelope. Esse aí é um exemplo, é um envelope bastante decorado, bem bonito, da Casa Granado, farmácia, né, que funciona até hoje, e inclusive funciona até hoje na rua 1º de março, esse endereço que está aí no envelope. E ele foi circulado aberto, então ele nunca foi lacrado e foi do Rio de Janeiro para Paris. Uma outra forma de se utilizar da tarifa de impressa ao exterior era usando uma regra que era permitida para se enviar bilhete postal ao exterior com porte de impresso. Naquela época, o bilhete postal ao exterior ele tinha uma tarifa de 100 réis. Mas, se fosse cortada a palavra cartão postal, né, e utilizasse a palavra impresso e não tivesse caráter pessoal,
nenhuma mensagem de caráter pessoal, simplesmente, ó, vai aqui o endereço para fulano. O cartão postal, o bilhete postal, ele era classificado como impresso, ele era só um impresso, destinado, e assim ia. Então, se podia pagar também com um selinho de R$ 50. No caso aqui, é um cartão postal circulado de Pelotas para Faro, em Portugal, atendendo essa regra. E caso essa regra não fosse atendida, então estaria fora da regra e era taxado, como nesse exemplo aqui. A pessoa mandou um cartão postal com apenas um selo de R$ 50, pagando a tarifa do primeiro porte de impresso ao exterior. No entanto, escreveu aqui um monte de coisa, está aqui, manda cuidado para não se constipar, agasalhe-se bem, e foi por aí. Então, quando chegou na Suíça, foi taxado, recebeu aqui um selo de taxa devida, de 15 cêntimos de franco, né, e por não ter atendido à recomendação, ao regulamento. Bom, também esse selo foi amplamente utilizado, e essa era outra importância dele, né, como primeira finalidade para o interior do Brasil, era ser a franquia de cartões postais, bilhetes postais. Então, dentro do Brasil direto, você acha muito cartão postal circulado com o selo Cabral R$ 50, porque era a regra para o interior. No caso aqui, esse exemplo está mostrado, a gente classifica como um precursor de máximo postal, porque ele está mostrando a estátua do Pedro Álvares Cabral, que fica aqui na Glória, aqui no Rio de Janeiro, com carimbo do Cabral e com carimbo Rio de Janeiro. Então, esse é uma curiosidade, aí, esse era um uso bastante comum. Bom, ele também, obviamente, podia ser usado em franquia múltipla. Não era muito normal, até porque a recomendação dos Correios era que fosse usado o menor número para ter a franquia. Mas, nesse caso aí, foram 16 selos, Cabral R$ 50, vários na frente, outros aqui no verso. Foi uma correspondência enviada para os Estados Unidos, referente ao quarto porte, então um envelope pesadinho, provavelmente por conta do peso, sofreu danos no trajeto, e recebeu essas etiquetas de fechamento, e a gente observa esse carimbo roxo aqui, Received at Wellsville, New York, in this condition, ou seja, ó, eu aqui, Correio de Nova York, recebi nessa condição, esse troço veio todo ferrado, colocaram-se aqui umas etiquetas para recompor a correspondência e assim ela seguiu. Bom, então, franquia múltipla e também tem franquia mista, com outros selos. Esse aqui também é um outro exemplo correspondente ao 9º porte de carta ao exterior. É uma carta que tem registro e aviso de recebimento, então ficou com um valor alto, e ela tem aqui uma quantidade grande, 19 selos Cabral R$ 50, acompanhada de outros tantos aqui, de R$ 100, R$ 200 e R$ 300, todos da série Próceres. Esse aqui foi remetido de Estrela, em 16 de junho de 1915 e foi para a Suíça, Lausanne, na Suíça. Bom, uma outra coisa que impressiona bastante nessa série é a qualidade da American Banknote Company, né? Tanto a gravação como a impressão, que, aliás, foi o objetivo de ter sido contratada a empresa, né? Lembramos lá da querela que tinha da Casa da Moeda, dos Correios com a Casa da Moeda. Então, essa aqui é uma prova de cunho guardada no seu tamanho inteiro, conforme ficava guardado nos arquivos da ABN. Então, a peça toda ela tem 15 centímetros de altura por 22 centímetros de largura, e ali no meio está o
o Cunha encalcando, né, de novo o papel Índia sobre cartão. Uma outra coisa que a American Banknote fazia em termos de controle de qualidade, além dos espécimes serem enviados para o país de destino e também para a UPU, para a União Postal Universal, distribuir aos países membros, ela mantinha espécimes no arquivo para serem usados como referência no controle de qualidade. Então, a gente vê aqui à esquerda essa peça, onde a gente tem o selo, os selos com a margem da folha, aqui a legenda, a data que foi produzido, então 14 de novembro de 1908, e tem um carimbo aqui, que é esse carimbo aqui embaixo, Return to Issue Room to be held for reference. Então, ou seja, devolva a sala de edição aqui, de emissão, para ser mantido, guardado para referência. Né? Então, aqui também eu botei esse selinho, esse grupo aqui com a peça de selos de R$10 do lado, porque ele está me mostrando o carimbo inteiro. Então, esse carimbo aqui, Return to Issue Room, é esse carimbo que está aqui meio inclinado do lado no Cabral. Então, tinha todo um controle de qualidade que eles mantinham. E esses espécimes também do Cabral são encontrados com diferentes letras. Então, a gente vê no lado esquerdo uma letra pequena em itálico e com serifa, uma letra serifada. E no lado direito, nesse bloco de espécies, a gente já vê uma letra grande, sem itálico e sem serifa. A gente vê também aqui, além da data de produção, 6 de abril de 1910, um número de folha, F2455 aqui. Então, eles tinham esses controles de espécimes. E, além de prova de cunho e espécime, tinha também as provas de chapa. No caso aqui, o Cabral 50 réis está aqui, eu diria, bem acompanhado, né, de outras provas, ele está aí no meio da folha. São provas de chapa sobre cartão, que estão afixadas todas sobre uma mesma peça. Então, o Cabral 50 réis está aí. Então, tudo isso eram controles que a ABN tinha. Né? Bom, fala um pouquinho sobre o papel dos selos Cabral 50 réis. Então, era um papel de superfície ligeiramente áspera, né, adequado para aquela técnica de impressão de talho doce. Não era um papel tramado, era um papel simples. Quanto à cor do papel, a gente encontra tanto em papel amarelado como em papel acinzentado. Então, isso aí se encontra nessas duas versões. As emissões iniciais mais nesse amarelado e depois virando mais em papel acinzentado nas emissões mais recentes. Quanto à espessura do papel, é um papel de espessura média. Nas medições com micrômetro que fizemos, variou de 106 a 104 micras, ficando aqui a maior concentração aqui na faixa de 81 micras. Então, um papel médio. Bom, agora vamos falar um pouquinho da filigrana. E aí vamos falar dessa curiosa e rara filigrana nos selos Cabral 50 réis. Eu tenho esse assunto, eu discuti bastante com o Hartz, lá do Rio Grande do Sul, acho que ele está aí na reunião. Então, foi bastante curiosa essa discussão. A história, então, é que a encomenda dos Correios à American Banknote não prescrevia, né, a utilização de papel filigrana. Não era para ter filigrana em nenhum selo, nada. Em 1929, o catálogo Atemosin indicava que haviam sido encontrados selos de 50 réis com a filigrana NO. Então, a gente tem um selo justamente que, vamos dizer, poderia explicar aqui o que achavam naquela época. Então, em 1829, achou-se aí uns selos aí com filigrana NO.
Outros selos Cabral 50 réis com outras letras foram posteriormente sendo identificados, BO, SY, e assim foi. Então, aqui, por exemplo, tem um OND e um MS, né? Então, aqui. Em 1965, o catálogo Schiffer indicava, então, um nome. Ele dizia que o nome era Bond System. E esse é o nome que, vamos dizer, a comunidade continua usando até então. Mas, no entanto, My Name's Bond, Systems Bond, esse seria o nome correto da filigrana, e não Bond Systems, uma palavra só, Bond, seriam duas palavras, Systems Bond. E aí, muito crédito para o Hartz, que ele andou achando umas coisas bem curiosas no catálogo Watermarks and Brands Used in the American Paper Trade, extraído desse Post Paper New Directory para o ano de 1910, a gente encontra o nome da marca d'água Systems Bond associado a dois fabricantes, a Western Manufacturing Company e a Miller and Wright Paper Company. Essas duas empresas teriam essa marca, né, de fantasia, essa marca d'água. E o nome Bond Systems não é encontrado, ele não aparece. E, de fato, como são papéis fabricados nos Estados Unidos, o substantivo Bond significa papel de segurança. Então, o normal no inglês ele fica no final do nome, e no início vem o nome de fantasia adjetivando. Então, outros exemplos, tem o Serra Bond, né, daqueles selos da Argentina, que também foram fabricados nos Estados Unidos, o papel, a Whitley Bond também, então, ou seja, Serra Bond, Whitley Bond, Systems Bond. E a gente encontra filigrana tanto voltada com a parte da frente do selo, como voltada para o verso. Se a gente observar, no caso aqui, esse aqui primeiro está SY, né? Esse aqui está SY indo da direita para a esquerda, como se eu estivesse escrevendo errado, né? Esse aqui tem um STE também indo da direita para a esquerda, o MS também. Já esse BO está da esquerda para a direita, está normal. Esse ON do Bond aqui também está normal. Ou seja, se tem filigrana tanto voltado para a parte da frente como para a parte de trás, significa que mais de uma folha foi feita. Não sabemos quantos, é uma filigrana que não ela é escassa, mas não foi uma folha só que escapou e fizeram. Teve mais de uma folha, porque senão não teria filigrana escrita nos dois sentidos. E a gente vê aqui embaixo uma foto de uma folha com a marca d'água Systems Bond. Uma outra coisa, que esse no caso aqui é o símbolo da Eastern Manufacturing Company, essa letra E aqui. Outra coisa para ressaltar, que a gente vê aqui, por exemplo, no lado esquerdo, essa setinha vermelha, mostrando que tem um grande espaço antes da letra S de System. E tem um grande espaço depois da letra D de Bond, de forma que, se fosse Bond Systems, o S estaria colado aqui no D, e não haveria esse espaço depois da letra D. Então, só para tentar dar sustentação aí à argumentação, porque My Name's Bond, Systems Bond. Bom, vamos em frente. Então, a primeira emissão do selo Cabral 50 réis foi em 1906, depois a gente teve a emissão de 1908, nos selos Cabral 50 réis tipo caderneta. Então, isso saiu no Diário Oficial de 29 de abril de 1908, e o objetivo, conforme o edital, era trazer comodidade ao público. Mas essa comodidade custava 100 réis a mais, né? Porque 24 selos de 50 réis daria 1.200 réis e a cadernetinha custava 1.300. Então, tá aí a caderneta, as folhetas da caderneta, elas trazem a legenda aqui na parte superior da folha. Os selos de caderneta podem ser classificados conforme a posição na folheta, então, a gente, adotando aqui a posição desde
do RHM Schiffer, aqui a posição 1, esse canto inferior esquerdo, com os dois cantos retos. A posição 2, com esse lado somente reto, guilhotinado, né? E os outros 3 são 3, o canto inferior direito. Também foram gerados espécimes para as cadernetas. A gente tem aqui uma folheta no lado esquerdo com a sobrecarga espécime pequeno, e a gente tem do lado direito o espécime de folheta aí, da caderneta com a espécime grande, pegando 2 selos, e a gente vê aqui a folhinha de papel manteiga que separava cada folheta para não grudar uma na outra, também com os furos aqui, o furo de segurança para inutilizar os selos, né, já que são espécies. Uma coisa que para mim foi surpresa, é uma curiosidade, é que uma chapa específica foi criada para as cadernetas. Como a caderneta ela tem essa legenda American Banknote Company no topo de toda a folheta, então eles criaram uma chapa específica para gerar selos de caderneta. A gente vai ver mais à frente que na chapa comum não existe uma legenda colada do lado de outra legenda, né? Então, aqui a gente vê 2 colunas com legenda, outras 2 colunas também com legenda. Então, foi uma chapa específica criada para esse caderneta. Algumas variedades em selo de caderneta, aqui a legenda dentro da zona do selo, né? A gente vê aqui o Company New York, dentro do próprio selo. E aqui um erro de guilhotinagem, vamos dizer assim, que atingiu a estampa do que seria os selos do lado, né? Então, ele atingiu aqui um pedaço da estampa do selo adjacente. No caso aqui, esse é um selo da posição 3, aquele canto inferior direito. E tem alguns exemplos de utilização de selo de caderneta. Nesse caso aqui, é um par de selos daquela posição 2 e 4, né, ali no meio, encaminhando um bilhete postal, um cartão postal para a Áustria, né, em 26 de setembro de 1908. E aqui também um outro bilhete postal, também utilizando selo de caderneta. Nesse caso aqui é um selo de caderneta da posição 4, um selo só, complementando a franquia de R$50 do selo fixo, que já estava aqui no BP68, esse bilhete postal. Bom, depois vem o selo Cabral R$50 de terceiro tipo, é a emissão de 1915, e ele, no edital, vem classificado como verde musgo. Então, essa é vamos dizer assim, a cor que está escrita no edital, né? Então, por isso, estou adotando a cor do edital, a nomenclatura do edital, verde musgo. Então, nesse caso, tem uma curiosidade, essa questão da influência da Primeira Guerra Mundial na tinta e na cor do selo Cabral R$50. Então, a ABN teve que interromper a importação de tintas alemãs. Certos selos, além de alteração de cor, passaram a uma impressão mais embaçada, que é o caso do Cabral R$50. E novos editais foram emitidos, comunicando a nova cor. Então, de fato, ele tem um edital específico dizendo que tem a nova cor, e sem citar o requisito de uma nitidez completa que havia no edital original, lá de 1906. Então, abriu mão desse negócio de nitidez completa, e ele aqui é emitido em 9 de abril de 1915. O que acontece aqui é que ele não tem aquela estabilidade de cor que tinha no primeiro selo. A gente encontra variados tons de verde, mesmo em selos novos com goma, ou seja, o selo com goma original, conforme alerta o Dr. Clerman, né? Quer discutir detalhe de cor, tem que ser a goma original, o selo lavado já pode alterar. Então, está aqui os selos originais com goma, e a gente percebe variações aí do verde.
E quanto a ser mais embaçada por nítido, a gente coloca aqui uma peça com selo do terceiro tipo ao lado de uma peça com selo do primeiro tipo, aquela cinta que a gente já havia mostrado, e dá para ver bem, né, a diferença de nitidez para observar a imagem toda, o detalhe do fundo do selo. Então, ela ficou realmente mais embaçada. Bom, essa questão da influência da guerra, em 1915, o Diário de Porto Alegre já tinha trazido uma matéria sobre essa questão da importação de tintas da Alemanha. E essa notícia de 1915 foi resgatada por Fernando Rona em 1939, um artigo que ele publicou na revista Brasil Filatélico, do Clube Filatélico do Brasil, que era uma coluna A História dos Bastidores da Filatelia. E aí ele colocou isso aqui: mas não somos somente nós os prejudicados com o fechamento do Mar do Norte ao comércio mundial. A América do Norte, cuja capacidade industrial está a desafiar confronto, importava também a anilina da Alemanha. E hoje, a semelhança do que fez o Brasil, a poderosa nação Yankee vê-se constrangida a substituir a cor azul pela roxa. Então, ou seja, esse assunto da mudança da tinta foi falado em 1915. Agora, acontece uma curiosidade, né? Porque aí encontramos essa peça de espécimes do selo de terceiro tipo. O curioso nessa peça é que ela traz a data de 23 de abril de 1914, ou seja, já estavam produzindo pelo menos espécimes antes de flagração mesmo formal, que foi em 28 de julho de 1914. Né? Então, podia ser que ali já tivesse tendo algum problema de fornecimento, as empresas de química da Alemanha talvez tendo já dificuldade, não está claro. Vamos em frente aqui. Um outro registro para embolar com essa discussão é que essa tinta do terceiro selo ela é pouco resistente à água. Né? E aí tem um registro do Guatemozin, de 1929, que ele fala que o governo brasileiro recomendou que fosse empregada tinta com base de anilina nos selos de maior consumo para evitar lavagem e reutilização. E esse selo realmente ele era pouco resistente à água. A gente vê esse selo aqui, por exemplo, lavado, ele está quase da cor daquele 2.000 réis verde azulado. Então, ou seja, foi porque o governo pediu para mudar uma anilina, mas teve a guerra, será que as duas coisas misturadas? Então tem essa coisa, o fato é que o selo de terceiro tipo, ele tem uma cor mais embaçada, menos estável e menos resistente à água. A espessura do papel do selo terceiro tipo é parecidíssima, mas é um pouquinho mais fina. A média dela tende a deslocar um pouco para a esquerda, enquanto que o outro se concentra a maioria em 81 micra, ela se concentra a maioria em 79 micra, mas basicamente o mesmo tipo, classificado como papel de espessura média. Bom, características da folha impressa. Essa foi uma outra curiosidade que para mim foi surpresa também. De forma geral, os catálogos apontavam esta série como sendo em folhas de 100 selos. Por exemplo, essa aqui é uma imagem do catálogo Schiffer, de 1954. E, de fato, assim era que os selos saíam da BN e chegavam ao Brasil, em folha de 100 selos. Então, está correta essa informação. No entanto, na fabricação, já era diferente. A folha ela era produzida em 2 painéis de 100 selos cada painel. Então, eram 200 selos na impressão. E a gente tem algumas características. No painel esquerdo, a gente vai ver aqui só no centro American Banknote Company, né, New York, aqui a legenda. A gente vai ver margens largas, superior, esquerda e inferior. E aqui no meio vai ficar uma margem estreita, que é a separação do painel. A gente também encontra marca para corte no meio aqui em cima e marca para corte no meio aqui embaixo. No painel, aqui também tem legenda na parte inferior, né, no painel direito, é similar, ele é espelhado,
A única coisa que muda é que lá no canto superior direito do painel direito tem registro de número de chapa, qual é a chapa, qual é a chapa que está imprimindo aquilo ali. Então, isso no painel esquerdo não aparece. Né? Então, é o número de ordem do pedido. Oi? É o número de ordem do pedido na American Banknote, essa letra com esse número. Obrigado, Reinaldo. Obrigado pela ajuda aí. Número de ordem do pedido, tá ótimo. É F de foreign, de estrangeiro em inglês, e o número é o número do pedido. Então, é uma ordem estrangeira. Tá, ok, Reinaldo. Obrigado pela contribuição aí. Então, a gente vê, no caso aqui, esses exemplares de espécime, né, com o interpanô. Então, esse espaço entre os dois painéis, nesse caso aqui, ele poderia estar em qualquer região aqui do centro, e esse aqui é uma peça que saiu da parte de baixo da folha. Esse tipo de peça, ela veio a público, no meu entendimento, em 1990, quando houve o leilão dos arquivos da ABN pela Christie's, né? Então, houve aquele leilão. Nesse leilão, saíram dos arquivos da ABN algumas coisas que estavam guardadas lá, entre elas algumas folhas de espécimes inteiras. Depois elas foram cortadas e ficaram os pedaços circulando. Né? Então, aqui temos a marca de mira de corte, no caso do inferior, né? E aí tem a separação dos painéis. Esse aqui é um detalhe do verso dessa marca de corte também, a tinta borrando aqui por trás também, a tinta verde. Vemos aqui aquela tira que a gente já tinha mostrado por conta da data lá versus a Primeira Guerra, né? Então, aqui o canto superior esquerdo, e lá nessa peça mais em cima, no lado direito, a gente vê o pedaço do interpanô ali cortado, ficando uma margem pequena. Essa peça aqui à direita é para chamar atenção aqui para a legenda, American Banknote Company, e essas aqui mostram, né, o interpanô cortado, mas eles também margem externa. Então, esse selinho aqui do lado esquerdo é para mostrar uma margem aparada também do lado esquerdo. Então, a gente vê essas características. Um ponto importante ainda nessa peça, só para mostrar, então eram folhas, cada painel tinha 10 por 10, né, 10 colunas e 10 linhas, e a gente vê que a legenda American Banknote fica só aqui no meio, só para trazer a lembrança, aquela comparação com a chapa para impressão das folhetas de caderneta, que tinha American Banknote Company, e logo do lado, de novo, American Banknote Company, que não é o caso aqui. Então, só vai ter American Banknote Company legenda no topo, no centro, em cima e embaixo, em cada painel. E aqui, um pedacinho aqui, esse selo, trazendo a margem com esse 21 invertido, o número da chapa, e esse bloco aqui trazendo um F, que só apareceu o F, né? Não está aparecendo aqui o restante, o número, que foi o que o Reinaldo explicou, a ordem do pedido, né, de fabricação. Aqui mais um bloco mostrando o canto superior esquerdo de um painel esquerdo, e aqui esse outro bloco mais abaixo, com a legenda. Ele pode ser tanto do painel esquerdo como do painel direito. A diferença aqui é para mostrar que escrito em azul, essa peça mais abaixo do lado esquerdo é uma margem não aparada, e a peça que foi circulada, esse selo aqui, a margem já aparada. Né? Bom, outra curiosidade são os perfis. Alguns perfis são encontrados com esse selo. Aí, nesse assunto, a gente tem toda uma deferência com o Eisler, que é um craque dos perfis, também com o Mário Orsi, e temos esse perfil D e C
da Dannemann Company, que é um fabricante de charutos. Temos também o perfil BNU, do Banco Nacional Ultramarino, que é uma instituição financeira com sede em Portugal. Esse BNU é o mais comum de se encontrar. E na coleção do Mário Orsi, ele chegou a mostrar um Cabral 50 réis com perfil em ED, Emery Dolé, um importador de máquinas. Bom, vamos em frente. Então, aí a curiosidade sobre os perfis. Mais uma outra coisa curiosa que surgiu aí colecionando Cabral 50 réis foram essas sobrecargas de Portugal, como amostras UPU. Então, a gente encontra essa sobrecarga lilás colônias e também encontra sobrecarga ultramar em azul. E não encontra só sobre selo, não. Também encontra sobre inteiro postal e peças de outros países também. E elas eram aplicadas pelo Ministério das Colônias para caracterizar alguns selos como espécimes, sem poder de franquear, para serem encaminhados às administrações postais portuguesas. Agora, por que Portugal fazia isso? Não sei. Portugal tinha 3 registros de administração postal. Ele tinha 3 assinaturas na UPU. Uma era Portugal, colônias portuguesas da África e conjunto das outras colônias portuguesas. Então, ele tinha 3 assinaturas. Eu imagino que ele receberia espécimes correspondentes a essas 3 assinaturas. Só que quando você fala colônias na África, era um conjunto grande, conjunto de outras colônias. Então, eu acredito que para multiplicar os espécimes, Portugal faria isso e algumas peças dessas ainda são encontradas. Né? Então, é uma curiosidade aí que tem essa sobrecarga portuguesa. Uma outra surpresa que teve foi no valor do aviso de recebimento de remessas ao exterior. As tabelas de cor disponíveis na literatura indicavam um valor de 200 réis. Então, a gente encontra esse valor no livro do Duff, também na revista Mosaico, que tem a tabela de porte. Só que, no entanto, vários itens começaram a aparecer devendo 50 réis, ou seja, cobrando apenas 150 réis no AR. Aqui é um exemplo, um envelope circulado para a Itália, que pagou o primeiro porte ao exterior 200 réis, mais o registro 300 réis, e mais aviso de recebimento 150 réis, totalizando aqui os 650 réis. Um outro exemplo é essa aqui, esse envelope circulado para a Dinamarca, que também pagou a franquia total de 650 réis. De novo, 200 réis o primeiro porte, o registro 300 réis e a R 150 réis. E aí fiquei com essa pulga atrás da orelha, e aí comecei a achar algumas coisas e fiz contato com o Eisler, que é um dos autores da tabela de porte da revista Mosaico, e acabamos encontrando aqui a explicação. No Diário Oficial de 29 de dezembro de 1909, apesar dele trazer as explicações das novas tarifas, inclusive baixando o primeiro porte ao exterior de 300 para 200 réis, esse Diário Oficial ele não faz nenhuma menção ao AR. Não faz menção nenhuma, não é citado. E aí, provavelmente, os autores assumiram, já que não foi citado, foi mantido. Né? Mas, procurando nos informes, nas publicações, achamos o Jornal do Comércio, de 3 de janeiro de 1910, descrevendo que, para o exterior, o aviso de recebimento era de 150 réis. Então, até essa informação foi onde saiu aquela matériazinha que o Miguel publicou aí na revista da SPP. E depois conseguimos um pouquinho até mais informação nesse Almanac Lennert, para 1910. Esse Almanac Lennert ele é um compilado de várias informações oficiais, traz um monte de informações curiosas e interessantes da época, e ele traz aqui, nessa informação do Ministério de Viação e Obras Públicas,
Aqui embaixo a gente vê a vigorar de 1º de janeiro de 1910 em diante. Então, está aqui, olha, para o exterior, recibo de entrega R$150. Então, explicando aí que, de fato, o AR de remessa ao exterior foi baixado de 200 para R$150. Então, a gente pode considerar, assim, corrigir, né, a nossa tabela de portes, onde está marcado aqui em amarelo, aqui para dar esse desconto de R$50 no AR de remessa ao exterior. Outra curiosidade foi o carimbo mão própria. Essa peça, por exemplo, ela tem um carimbo mão própria retangular aqui em cima, e aqui tem um circular datador que também tem um MP, aqui mão própria. Até o Vadir fez uma apresentação sobre isso aqui no SPT Conecta, muito legal. E a gente também, lendo sobre o mão própria, havia algumas informações estranhas. Por exemplo, tinha publicação que mostrava um carimbo antigo, MP, mas dizendo que ele era só para entregar na mão do próprio, e outras publicações dizendo que não estava muito claro qual era a finalidade desse carimbo. E a gente acha que também a confusão que tinha com isso estaria explicado dessa forma que a gente tenta trazer aqui nesse slide. É o seguinte, para os Correios, lá no passado, correspondência de mão própria daquelas que forem trazidas ao Correio para se lhes apor o carimbo do MP para serem transportadas por portadores particulares e entregues às companhias de navegação ou às comandantes de vapor. Ou seja, como quem podia conduzir carta era um monopólio, né, do Estado, do Correio, você tinha que pôr o selo, receber o carimbo mão própria e encaminhar. No entanto, e isso aqui, inclusive, ficou valendo até, como o Vadir mostrou, nos selos Varig, aéreos ali daquela época. Mas para o serviço de telégrafo, desde 1911, que a gente vê aqui esse decreto, mão própria já tinha o significado de entregar em mão própria, outra coisa. Então, vinha um telegrama para uma pessoa, se ele fosse um telegrama mão própria, MP, não, pode me dar, eu sou esposa dele. Não está escrito aqui mão própria, só posso entregar para o próprio, né? Então, esse era o significado. Quando chegou aqui embaixo, no Departamento de Correios e Telégrafos, em 1951, a gente já encontra esse significado unificado de mão própria, quando registrada, deva ser entregue ao próprio destinatário, mão própria. Então, ou seja, é o que vale hoje, é o significado hoje. Então, correspondência nova, mão própria, para entregar só na mão do próprio, né? Mas lá atrás, na época do Cabral R$50, não. Era o significado original. Bom, sobre possíveis falsificações. Esse seria um selinho ordinário, simples. A gente ele não é objeto a menos, obviamente, do que tem a filigrana, né? O Systems Bond, que é um selo caro, aí poderia haver. Mas o selo, de uma forma geral, ele não é um selo que atrai. Inclusive, as peças circuladas também normalmente são peças do dia a dia, não tem muita peça, até se acha um souvenir ou outro, mas não tem muita peça de favor, é mais peça mesmo do dia a dia. Só que aí aparece um Cabral azul, né? Então, como assim um Cabral azul? E a gente vai ver lá no artigo que o Fernando Rona, ele tinha uma coluna na revista Brasil Filatélica chamada Catálogo das Falsificações, Fantasias e Truques dos Selos Brasileiros. Então, nessa edição de 1937, ele traz isso aqui que está marcado aqui, circundado em vermelho, que o selo de R$50 encontra-se na cor azul, proveniente de alteração de cor primitiva pelo ácido muriático. Peças nessas condições foram oferecidas pelo valor de 20 marcos em 1913. Então, vemos aí, ou seja, no Fórum Meiros também, discutindo esse assunto com o Romeu Natali, ele até comentou, não, porque o ácido ele retira o pigmento amarelo, e o verde é formado pela junção do azul e do amarelo.
e aí vira verde. Retirando o amarelo, fica o azul. Então, fica aí, bom, se alguém quiser então um selo verde, já tem aí a cotação, 20 marcos em 1913. Bom, uma outra curiosidade também é a época da Primeira Guerra Mundial. Eu, pelo menos, desconhecia totalmente que a ocorrência de prisioneiros no Brasil na época da Primeira Guerra Mundial, mas esse envelope ali traz essa informação interessante, que é um envelope circulado para a Suíça, para a Cruz Vermelha, para o Escritório de Busca de Desaparecidos, e ele traz um carimbo no canto superior esquerdo, correspondência dos prisioneiros de guerra no Brasil. Então, ele passa pela censura do Brasil, recebe carimbos e etiquetas da Armada do Brasil e depois vai passar novamente pelo controle, pela censura francesa, né? Então, a informação aí, filatelia, cultura, aprendi um pouquinho aí sobre essa parte da história. Nessa parte de censura, a referência aí é o Rubem Porto, é o nosso principal mentor aí, tem artigos sobre isso, e o catálogo do Maifert também ajuda bastante. Bom, eu vou passar rápido aqui por algumas curiosidades, né? Então, é um selo que ele não tem muitos defeitos, a gente encontra poucos defeitos, algumas curiosidades como plié, alguns deslocamentos de picote, alguns itens circulados com margem, algum erro ou outro de fabricação, aqui foi uma folha colou na outra e picotaram com aquele pedaço de folha junto, né? Mas é um selo que ele teve 1/3 da circulação do selo de R$100. O selo de R$100 é mais abundante em ocorrências curiosas. Mas é um selo que traz bastante curiosidade do ponto de vista da história da época. Aqui alguns carimbos interessantes, carimbo triangular a Itabuna, o Ilhéus, carimbos de censura também sobre selos. Registros da época, né? Então ele é bom para registrar a época, e no caso ele circulando com selos da série antecessora, né? A Madrugada, também circulando com séries da série sucessora, Alegorias, aqui no caso os 2 de R$50. Também o uso em vales postais, também, embora não seja muito comum, porque é um selo de valor muito baixo, mas a gente encontra vales postais também com Cabral R$50. Compondo franquia, junto com envelopes, no caso aqui um circulado de Águas Virtuosas, né, atual Lambari, para a Alemanha. Aqui no caso também complemento de franquia em bilhete postal duplo, aqui foi um bilhete usado só na ida, né, só no lado pergunta, o lado resposta não foi utilizado. Aqui, algumas marcas postais interessantes, como esse carimbo avulsa, nesse postal circulado de Estrela para Porto Alegre. Esse carimbo também, agente embarcado, número 1 Brasil, do Amazonas. Então, também é uma marca postal bastante curiosa, aí acompanhado pelo Cabral R$50, ali obliterado com o carimbo Amazonas. Esse outro também em São Paulo, ambulante nocturno, né? Então também achei uma marca postal interessante também. Bom, gente, é isso. A coleção que foi exposta na Abrapex 2019 está lá na página da SPP, disponível para olhar e criticar também. Se tiver alguma crítica, pode mandar. Bom, então era só isso. Espero que não tenha sido enfadonho, cansativo, mas quero agradecer aí a presença de todos que suportaram e sobreviveram aí até o final. Tá bom? Muito obrigado. César, obrigado pela disponibilidade, por compartilhar um pouquinho da tua bela pesquisa e da tua coleção também, que eu tive a oportunidade de ver ela aqui em São Paulo, na Abrapex ano passado. Parabéns pelo prêmio que você ganhou na Abrapex, parabéns pela bela coleção e pelo seu estudo. Gente, quem quiser pode abrir o microfone e fique à vontade para fazer pergunta.
Oi, César, posso começar? Isso que eu chamo inibir, hein? Hoje eu fui mais rápido. Agora ele não vai nem falar mais. Ô, César, pô, que enfadonho em nada, cara. Foi uma tremenda de uma palestra, cara, excepcional, excepcional mesmo. Parabéns, enorme para você. Já te falei isso pessoalmente algumas vezes. Eu acho que essa é a melhor coleção tradicional surgida no Brasil nos últimos 5 anos. Eu não tenho qualquer dúvida em relação a isso. E é uma coleção que abre uma perspectiva completamente diferente de se trabalhar esses selos da República, mas mais ainda esses selos ADN, né? Porque, estudar o material da Casa da Moeda é sempre muito mais complicado, a gente sabe, né? Os registros não são tão fiéis, enfim. A ABN tem todo um histórico, né, que a gente pode pesquisar, que a gente pode obter informação, inclusive com a abertura daquele acervo, né, deles na década de 90. Então, acho assim, cara, acho um trabalho excepcional, já te falei isso acho que umas 10 vezes, falo mais uma vez aqui. Eu sou absolutamente apaixonado por essa coleção, você sabe disso, né? Então, mas eu tenho algumas curiosidades, sabe? Algumas curiosidades, né? Primeiro é saber o seguinte, por que o Cabral? Né? Qual foi a motivação para estudar especificamente de uma série que tem 15 selos, né? Estudar o Cabral? Essa é só a primeira pergunta. Isso aí é o seguinte, eu estava na filatelia agrupando, eu disse que eu tenho uma pequena coleção minha, que não é para exposição, que é um cronológico salteado, é como eu nomeio. Eu pego ali, tem um Penny Black, tem um Olho de Boi, e vou pulando pelas décadas mais para contar para mim mesmo como é a história dos selos e seus usos, né? E aí, lá no leilão do Clube Filatélico do Brasil, cada hora eu pegava uma coisa diferente. E aí o fevereiro, curioso, falou assim, mas vem cá, tu coleciona o quê? Eu falei, rapaz, eu estou pegando aí. Aí ele falou assim, rapaz, foca em alguma coisa. Eu falei, tá bom, vou pensar para focar. E eu frequentava aquela feirinha da Praça 15 e bati numa banca lá que tinha um monte de cartões postais que contavam toda a história de um relacionamento romântico, desde a época de namorado até depois de casado, todo ele com Cabral R$50. E eu achei aquilo fantástico, aquilo me encantou. E eu comprei algumas peças dessa história, do Joaquim e da Antônia lá, e que um era do Rio, o outro era de Fazenda do Funil, Cachoeira do Funil, e aí aquilo era muito curioso. Mas, e depois foi o Cabral R$50, dei muita sorte. Eu diria que dei muita sorte, porque consegui prova de cunho, prova de chapa. São itens que não são muito disponíveis, não, são difíceis de achar. E eu achei justamente do Cabral R$50 já estando montando a coleção, ou seja, poderia ser que não achasse. Foi isso. Legal. E assim, eu te pergunto, há quanto tempo você junta esse Cabralzinho para montar a coleção? Quanto tempo tu levou fazendo isso, Sérgio? Olha, essa coleção eu expus pela primeira vez em 2017, né? em Brasília. Deve ter demorado uns 2 anos só. 2 anos, cara? Legal, pouco tempo. 2 anos. Agora, o lance da filigrana, né, é um assunto que, para esse selo, não tem jeito, né? Eu não sei se o pessoal, não sei se estou... É uma série de 15 selos, né, que tem selos desde R$10 até R$10.000. Quer dizer, é um negócio absurdo, né, de variação. E os selos não são filigranados, a não ser esse Cabralzinho, assim mesmo, desse jeito aí que o César contou a história. E aí, puxando para uma coisa que eu vi ontem, e quase caí do cavalo, né,
Ontem colocaram à venda um Cabral com a filigrana, né? Não sei se você acompanhou Eu vi. e botaram um selo, não era nem um parzinho, né? Um selinho, pedindo R$ 10.000 no selo. Queria saber de você o seguinte: você acha isso surreal, cara? Eu imagino, né, que o motivo do colega ter posto esse valor é porque era um selo não usado, né, um selo novo. Né? Mas eu acho o cara tem que estar com dinheiro. Não dá. Eu acho que dá para contar a história da filigrana sem esse selo. Exatamente. A gente quase que monta a coleção do ADN, né? Sem a filigrana com essa grana, né, cara? Então mas é realmente uma supervalorização. Eu quase liguei e disse assim: vem pegar os 3 que eu tenho aqui em casa, cara. Tá para levar agora, né? Mas, enfim, é uma coisa assim meio estapafúrdia mesmo, né? Uma coisa, né, que eu não sei se você chegou a estudar, eu não tive tempo de olhar com mais calma nisso, mas alguns poucos estudos que eu fiz, na época eu estava montando a coleção. A minha coleção não é do Cabral, a minha coleção, né, é da série toda, né? Que eu vi alguns exemplares que parecem que tem umas reincisões na chapa. Né? Não sei se você chegou a olhar isso ou não. Não, né? Não identifiquei nada ainda, não. Mas tu procura isso? Tu olha isso? Ou tu está passando, que nem eu passei, quando eu sempre batido até alguém me chamar a atenção para isso. Apareceu, assim, o que eu já vi ponto de tinta, né? Não erro de chapa. Ponto de tinta, tem um R$300 com ponto de tinta, tem um R$2.000 com ponto de tinta. Agora, outro dia tinha um vendendo como se fosse um defeito. O cara clamava sendo um defeito de chapa no canto superior esquerdo do Cabral R$50. Até o Henrique também comentou outro dia sobre isso. Mas eu, sinceramente, a imagem ela parecia mais um dano superficial, um roçamento no selo do que propriamente um dano de chapa. Eu achei aquilo meio esquisito para valorar. E para dizer que é chapa, né, Rubem, eu entendo que tem que aparecer outros sem dúvida. Padrão, não é isso? Então, claro. Então, por isso que eu estou te perguntando. Na verdade, eu separei aqui unzinhos, mas eu nem coloco eles na coleção, porque eu não tenho certeza, porque nunca ninguém falou sobre isso, entendeu? Então, eu deixei eles separadinhos ali para ver se algum dia alguém viu um negócio aqui diferente. Porque é muito raro nesses selos. O padrão de qualidade realmente é alto. Né? Exatamente. Como você falou, o nível, né, de defeito, de deslocamento, é quase nenhum. Você pena. E lembrando, né, para o pessoal que não mexe muito com esse selo, as tiragens eram enormes para esses selos. Né? Foram emitidos assim, volumes absurdos, né? Fala assim, 100 milhões de selos, se não estou enganado, para o vermelho, de 100 reais. O Cabral foi em torno de 120 milhões, o 100 reais foi em torno de 350 milhões, foi o maior. É absurdo, né? É um volume de material enorme. E aí, eu para liberar para os colegas, eu tenho mais uma pergunta, cara, que é uma coisa que eu estou um pouquinho há mais tempo do que 17, desde 2015. Tu está há 5 anos, eu estou um pouquinho mais de tempo procurando. E uma coisa que eu não acho com facilidade, né, principalmente para os selos de 100 réis, são blocos novos. Né? Blocos novos. E não precisa falar, como você disse, a folha é Estou falando de achar de 100, não. Eu até tenho uma de 200 réis. Né? É a única que eu vi inteira. Não é a dupla, né? É só um pedaço. O painel inteiro, painel inteiro, né? Mas a dificuldade é a gente achar esse selo novo em blocos até pequenos, cara. Quadras, cestilhas, coisas desse tipo. Você parou para pensar nisso?
Eu não entendo muito bem com essa quantidade enorme de selos que foi emitido. Onde é que ninguém guardou, cara? Usou tudo mesmo? Tem alguns que conseguem achar, mas são poucos de fato. O que foi mais preservado foi espécime mesmo, Isso. Uhum. por conta até desse leilão da ABN. Exatamente. Eu acho que esse leilão, o arquivo segurou e liberou, né? Então é difícil mesmo. Acha também alguns lavados, e como a gente comentou que a cor não era muito estável, às vezes ele dá uma manchada, né? Então, ou seja, não é aquele novo mint, né? Não é... Exato. Eu acho isso uma coisa muito curiosa, porque para todos os valores é muito difícil achar blocos desses selos, muito difícil, né? E desses valores mais baixos, 10, 50, 100, 200, você ainda encontra alguma coisa, mas vai encontrar bloquinho de 2x4, 8 selos. Pô, numa folha de 100, cara, eu acho um bloco pequeno, né? Eu esperaria, pelo menos, que aparecessem blocos maiores. E realmente isso não acontece. Eu tenho a impressão também que eles não eram... Eu não sei se foi uma época que começou os comemorativos a ganharem fama, né? Então eu não sei se eles foram, de fato, talvez não fossem muito atrativos, muito atraentes na época. Uhum. Começando comemorativo e aéreos, né? Os aéreos bombando depois. Então tudo era aéreo. Então eu acho que talvez a moda não fosse... Não tenha ajudado. É uma curiosidade, né? Para quem eventualmente se entusiasmar a colecionar esse selo, eu recomendo fortemente. Está em aberto, tem muita coisa aí para... E tem material disponível, com paciência, dá para achar o material. Essa questão dos blocos, para mim, é um grande mistério, né? Eu não sei onde eles foram parar. Cadê os blocos? Uma boa procura. Legal, Sérgio. Parabéns, cara. Eu insisto, acho que é uma coleção fantástica. Acho que mostra o que é a filatelia tradicional mesmo, o seu aspecto mais cru, mais raiz, né, vamos chamar assim. É o estudo do selo mesmo, o estudo do uso, né? A variedade de uso que o selo teve foi muito bem mostrada para você, que é muito bem mostrado lá na sua coleção. Parabéns, cara. É um trabalho bacana. E uma coisa. E agora? Vai para os outros da série ou vai para a série inteira? Como é que vai ser isso? Eu acho que quando a gente vai comprando os itens do Cabral, junto vem os outros da série. Então já tem coisa da série, com certeza para a série estou animado sim, para prosseguir na série. E também estou, em paralelo, tem uma temática que eu até comecei, né, que o Fritz também deu uma série de sugestões, o Fernando, com as críticas e os comentários que eu recebi, para dar uma aprimorada também. Bacana, cara. Parabéns. Acho uma coleção, mais uma vez, fantástica, cara. Você é o exemplo. Legal. O César, eu conheci o César na Brapex, né? A gente bateu um papo lá, eu não conhecia, vi a coleção, achei também fantástica na época. E usando a tua coleção como parâmetro, os outros 14 selos têm todas essas características que o Cabral tem? As margens de folha, todas as terceiras impressões diversas. Pode usar como parâmetro para os outros 14? Tem algumas coisas, né? Por exemplo, mudança de cor, nem todos tiveram. Alguns tiveram mudança de cor, mas não tiveram edital oficializando a mudança de cor. Outra coisa, nem todos têm caderneta. Na verdade, só 3 valores têm caderneta. 50, 100 e 200 réis. O de 100 e 200 tem bobina, os 50 réis não tem bobina. Então, tem algumas variações. Aquela marca de corte que para cortar, dividir os 2 painéis, no caso do Cabral e de alguns outros 100 réis também, é aquela marca meio a seta.
alguns é só um tracinho, então varia um pouquinho de cada um, mas grosso modo é isso aí. A tiragem também muda, né? Tem alguns selos de tiragem bem menor. Sim, sim. 400 Parabéns, metros, né? parabéns, parabéns. Show de bola. Legal. Vamos lá, gente. Alguém mais? Cadê o Igor? Vai lá, Macedo. O Macedo está com a mão levantada, o Jacques está com a mão levantada. Não, é rapidinho, prometo. Com dois especialistas aqui, o César e o Rubem falando, fica até meio perdido. É fantástica a apresentação, aprendi um monte de coisa que eu não fazia a menor ideia. Então, só queria passar dois feedbacks importantes, depois eu te mando um trabalho específico sobre prova da American Banknote. Ótimo. Primeiro, aquele F que significava foreign, estrangeiro, e era o número do pedido que o Correio Brasileiro tinha feito para a American Banknote. Então, você pode encontrar várias folhas com aquele F e o número. Então, você tinha a F 2455 duas vezes, em duas posições distintas, ou seja, eles estão no mesmo. E você tinha a F 4189 também, e com essa você tinha o carimbo do dia. Existem os arquivos disponíveis nos Estados Unidos que você consegue achar todas as ordens correspondendo ao número de tiragem que foi pedido e o dia que ele foi emitido. Tá? Então, isso é uma coisa. E o segundo ponto, a prova de cunho que você mostrou, ela é uma reprova. O número original dela, se você olhar lá, é C719. Isso. Ela foi renumerada para 25.490, que é uma determinação que o American Banknote tomou quando ele comprou as outras impressoras. Então, houve uma renumeração das provas, que era para juntar as provas de todas as casas de impressão compradas, de 1924 a 1980, e os números começam em 1 e vão até 49.999. Tá? Então, quem sabe essa informação você pode colocar embaixo daquela peça, e quem sabe procurar a peça que tiver só o C719. Daí você tem duas peças em épocas distintas. Bacana, legal. Só isso. Ô, Reinaldo, a gente não acha nem a prova. Essa Não. prova que ele mostrou para as primeiras que apareceram, tu quer achar a outra, vai lá. Essa prova em particular do Cabral, ela existem algumas outras. Uhum. E eu acho que eu já vi a do C719. Tem que achar. Já era agora. Tá, você já viu, sim. E essa, igual a dele, tem uma outra coleção que falava que era única, tá? Prova única. O César tem uma, eu tenho uma, essa coleção tinha outra. A C só viu uma vez. A reprogramação existia, mas a C719 com toda certeza existe. Eu acho que já devo ter visto em algum lugar. E esse leilão da Christie foi o que houve de melhor para a gente. Né? Mas fantástica apresentação, César. Parabéns. Jacques, por favor. Não estamos te ouvindo. Alô, César, está me ouvindo? Sim, ouvi. Me explica por que a tinta muda a qualidade da impressão. Rapaz, eu só sei constatar que aquele terceiro tipo, com o verde musgo, a tinta ficou pior. Eles passaram a usar uma tinta local dos Estados Unidos, deixaram de importar a tal tinta da Alemanha e ficou aquela impressão mais borrada e também menos estável, a tonalidade do verde, né? Cada hora sai um verde um pouquinho diferente, que a gente viu. Agora, por que essa dificuldade? Por que ficava mais embaçada? Eu não sei explicar, mas tinha a ver com a qualidade da tinta, porque o papel era o mesmo e as chapas também. A placa era a mesma? A fábrica, né, foi uma questão mesmo de química, de qualidade da tinta, mas eu não sei explicar, não. Aí a gente precisa de um químico aí para contar. A impressão que dá é que ela, imagina que eu vou falar que, olha, é bico total. Imagina você tem uma tinta mais aguada e que ao você estampar, ela borra mais, ela vaza mais.
e a outra uma tinta mais seca, que ela fica mais onde está somente o suco da matriz, né? No caso, no nosso processo talho doce, né? Que são as cunhas. Então, ou seja, eu acredito que seja isso. Talvez ela fosse uma tinta com uma viscosidade diferente, que fluía mais e borrava mais. Exatamente. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: nos ABNs de Dom Pedro II, também que tiveram muitas impressões, as placas sofreram algumas quebras, algumas trincas. Você encontra nesse selo de Cabral também? Pois é. Essa tem até a ver com o que o Rubem falou um pouco mais atrás. Olha, não encontramos, eu não encontrei ainda. Não, o Rubem falou de reincisão. Reincisão é só para quem tem olho de super-homem, não dá para ver nada. A reincisão é... Agora, a quebra dá para ver. Eu desconheço, eu não tenho nenhuma com quebra. A gente tem algum acidente, porque a quebra é aquilo de novo, né, Jacques? Ou seja, você teria que encontrar outros selos com a mesma característica. Às vezes você encontra uma linhazinha, alguma coisa, mas que não parece mais uma sujeirinha, ou seja, não é uma coisa que se replica e que tem repetição, que você encontra de novo. Então, eu, pelo menos, não conheço não, Jacques. Posso dar um pitaco? A gente pode pedir para o Zé Renato e para o Rodrigo procurarem. De repente, eles te ajudam com isso. Posso dar um pitaco, Jacques? Sabe o que acontece? Na verdade, cara, a minha sensação, pode ser, eu queria que o César depois falasse sobre isso, o que ele acha. A gente tem poucos selos, cara, para manusear. A minha sensação é que a gente tem mais Dom Pedro em selo para manusear e ficar procurando se está quebrado, se não está quebrado, né? Do que a gente tem o Cabral ou qualquer outro selo dessa série. Falta selo nessa série, é impressionante, cara. Mesmo com essa quantidade enorme de impressão? O Antônio Hartz, que está aí na reunião, ele me mandou isso aqui, ó. Tava tudo pronto, achou os selos aí. Vamos ver se já explicou porque ninguém havia o selo, estava tudo com o Hartz. Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa aqui. Bom, César... filigrana, acho que você não acha nisso, né? Veio do Hartz. Não, filigrana já ficou lá. E César, outra coisa, igual como nos selos Dom Pedro, as chapas também foram quebradas, jogadas fora, foram... Olha, eu desconheço, a impressão que eu tenho é que foi tudo descartado, porque a gente não vê chapa sendo vendida. O que eu vi outro dia, até estava conversando com o Henrique, foi um punho da efígie da Liberdade que carimba o inteiro postalzinho, um BP daqueles da vida, um bilhete postal, o miolinho dela, só o miolinho, aquele miolinho com a efígie, esse punho estava disponível. Inclusive, era curioso o que eu achei, porque apesar de ser uma impressão ABN, esse miolinho tinha uma marca de um fabricante de Londres. Ou seja, parece que a ABN contratou, no caso específico, esse miolinho de Londres e usou. Mas esse estava vendendo no eBay. Mas como era de um inteiro, não era do Cabral R$50, ficou lá. Também não é barato, não. Era uma matriz parecida com a que Reinaldo mostrou na coleção dele, de bilhetes postais. Isso. Um busto, isso, muito bom. Ok. César. Posso dar uma pitaquinha rapidinho? O lance da tinta, César, eu concordo contigo. Na verdade, a gente tem que fixar, né? Ela só está na terceira tiragem do selo, né? No tipo 3, vamos chamar assim, né? E a sensação que dá é exatamente essa que você falou. Parece que é comparar uma coisa viscosa que vai aderir corretamente ao talho doce, né? Na impressão da chapa, enquanto que essa outra, por má qualidade do produto, ela é menos viscosa, então ela escorre e não dá a sensação de...
porque os selos são muito bem impressos. A única que acontece isso é no Cabral e em alguns dos 100 réis. Em alguns dos 100 réis também você tem uma impressão, às vezes, um pouco borrada. Mas, fora isso, você não vê isso nos outros selos. Nos de valores mais altos, Isso aí. Eu, pelo menos, não vi, né, esse tipo de coisa. Parece estar centrado aí nesse tipo de cor mesmo, talvez. Gente, boa noite para vocês. Eu vou precisar dar uma saída aí. Da hora a gente conversa mais. Um abraço. E abre essa prova aí, cara. A gente está precisando dela aí. Manda aí para mim, porra. O quê? Essa prova aí que tu tem escondida aí, porra. Não, eu não tenho, não. Pô. É o Léo Já que foi. tem. É o Léo que tem, não é ele. Já foi. Porra. Eu vou mandar um zap pro Léo. Eu vou conversar com ele. Tchau, gente. Boa noite. César, parabéns, viu? Valeu, Vadir. Obrigado. Mas, ô César, a tinta pode ser pigmentada ou ela pode ser uma tinta corante. A tinta pigmentada é uma tinta mais impregnada, mais resistente. A tinta corante ela é mais solúvel em água. Então, o tipo da tinta, ou seja, a composição, a base dela é que vai estar definindo a pergunta do Jacques. Melhor qualidade de produção, melhor qualidade de impressão. Beleza. E naquela época, os alemães, e na Europa em geral, você tinha pigmentos com poder de fixação bem superior aos outros. Como depois da guerra houve esse corte de fluxo de matéria-prima, eles usaram outro tipo de fixador, por isso que dá essa diferença, falando tecnicamente com relação à tinta. E com relação à chapa, eu acho que dificilmente vocês vão encontrar, ou nós vamos encontrar, defeitos na chapa a partir do século XX. O material foi mudado, dá uma diferença de quase 40 anos entre Dom Pedro e essas peças. O aço era diferente, a têmpera era diferente, você teve avanços em metalurgia que você conseguia revenir o material, então dá uma durabilidade maior para ele, para poder ter essas altas tiragens sem problemas na quebra de chapa ou de trinca. Vocês podem ver que os selos dos Estados Unidos, que são tiragens de 30, 40 e para cima, milhões de peças, você não encontra defeitos de chapa. E não vai encontrar. Os selos modernos, eu creio que do século XX, feitos, lógico, em empresas sérias como a ABN, não vai ter mais problema. Tinha no século retrasado por causa da qualidade do aço que era utilizado. Não tinha esses tipos de tratamento que depois foram implementados. Beleza, Tony. Perfeito. Obrigado aí pela explicação, Tony. Obrigado. Tranquilo. E que mais? Quer mais? César, eu posso, algumas coisas que você falou, eu posso também relacionar com ABN Dom Pedro? Eu posso trazer do teu estudo para Dom Pedro? Olha, já que eu não tenho esse conhecimento, assim, eu diria o seguinte, a gravação de qualidade, né, o trabalho dos gravadores, eu diria que o elogio vale, né, tanto para o Dom Pedro como para essa série aí, porque o nível era muito alto. Agora, como o Tony comentou ali, essa parte da tecnologia mesmo, né, tem uma diferença. Esses selos são de 1906, e o Dom Pedro já tem aí algumas gerações atrás. Então, aí essa parte da qualidade aí pode ter uma diferença. Não, mas ficha de impressão, prova de cunho... Isso sim. O método, o jeito de guardar, controle de qualidade, né? Acredito que sim. É isso, Reinaldo? Aí está balançando a cabeça. Aí, não, é isso mesmo. Tinha aquelas folhas index do American Banknote, onde você tem lá gravado o selo e datilografado todas as caracterizações, quanto sobraram, o que foi impresso. O Rogério recentemente mostrou até uma parte na coleção dele, eu tenho na minha, que é exatamente o histórico que ficava no fichário deles. Eu não sei o quanto disso sobreviveu, mas existe um americano chamado Ross Doyle, que é o cara que mais entende de American Banknote. Então, ele tem todo esse histórico. E outro dia, na minha oficina, o rapaz, acho que do Panamá, foi exatamente que deu a informação de onde estavam os livros do American Banknote, para que a gente pudesse buscar
o número da tiragem e a data da emissão. E a data da emissão, é isso aí. Ai, ótimo. Ótima informação. Há muitos anos atrás, uma pessoa que me falou que tinha essas fichas, ó, isso faz mais de 10 anos, foi o Curado, aquele que coleciona selos fiscais. Ele adquiriu, parece que no leilão da Banknote, essas fichas, inclusive, dessa série. Se não me engano, não só de fiscais. Não sei se ainda está com ele, o que ele fez com isso. Mas ele mencionou uma vez, lá em Poços de Caldas, uma exposição, faz muito tempo. A última vez, eu acho que eu vi. Vai ter uma memória assim lá no Raico Parto, hein, Henrique? Caraca! Lá em Poços de Caldas, possivelmente, talvez, não sei, vou fazer uma analogia, que foi a primeira vez que eu expus o ADN. Foi isso, aí ele chegou a mencionar isso. Foi. Isso. Ele chegou a mencionar, eu me lembro disso, ele falando dessas fichas. Acho que foi em 2010, se não me engano. César, voltando à tinta, você chegou a verificar se na mesma época outras peças impressas pela ABN de outros países também aconteceu a mesma coisa com essa questão da tinta? Não verifiquei outros países não, Jacques, verifiquei só mesmo dentro da própria série. Dentro da própria série tem essa ocorrência, mas em outros países não verifiquei não, mas é uma boa sugestão de correlação. É interessante, né? Você pegar a mesma cor e ver, porque as coisas eram mais ou menos padronizadas. Isso. Positivo. Legal. Boa sugestão. Ô César, eu tenho mais uma coisa aqui, é mais uma... o catálogo, né, o catálogo novo nosso, né, do RHM, ele mudou o nome dessa série, né? Ela vinha sendo tratada como Cabral, Próceres e Alegoria, né, uma coisa assim. Agora ela virou só Alegoria. Ou seja, tem três alegorias e, sei lá, 12 personagens. Né? Mas ela virou uma alegoria. Eu lanço aqui uma campanha. A gente tem que voltar. Voltar não, a gente tem que botar o nome certo para essa série. Regulares, ABN e acabou, cara. Porque não dá para juntar o Cabral com Próceres da República. Cabral não é Próceres da República. E alegoria... Não dá para chamar só de Próceres, porque tem alegoria e tem Cabral. Não dá para chamar só de alegoria, porque, obviamente, tem os republicanos e tem o Cabral. E chamar de Cabral, Próceres, alegoria, não faz sentido. É muito mais simples a gente chamar de quê? Regulares ABN 1906. E acabou, né? Com essa... Agora, do jeito que está no catálogo hoje, eu acho que é o pior jeito. A alegoria só realmente não representa bem a série. Até porque depois tem uma Casa da Moeda que é só alegoria. Alegorias em instrução, exatamente. Não fica bom o nome. Não. Ô César, agora... Uma campanha aí para botar um ADN na frente. Eu acho que o que caracteriza mais esse selo é o fato dele ser o selo ADN, cara. Que difere completamente em termos de qualidade, como você falou, do que estava sendo impresso e do que foi impresso depois também. Não há comparação com a qualidade dessa série, né, com Madrugada, com Tintureiro, coisas do gênero, e com que vem depois com a alegoria da Casa da Moeda, que já é um melhorzinho, mas ainda assim não é grande coisa comparado com esse selo. Então, eu acho que o ADN tem que aparecer ali para caracterizar exatamente isso. Lembrando que foi, né, a última série de regulares, né, impressa fora do Brasil. Né? Depois aí a Casa da Moeda passa a imprimir tudo. Uhum. Ô César, partindo um pouco, é verdade, eu não tinha ainda reparado nisso, são Próceres republicanos, alegorias e o Cabral. Por que a escolha do Cabral para essa série? Você chegou a localizar? Tem alguma coisa a ver com aniversário de falecimento ou morte? Não, porque você homenageia republicanos históricos, você homenageia a alegoria, e aí cai Cabral aí, que nem uma figura republicana. Luciano não está aqui, mas enfim. Você que pensa, ele era republicano, você que não sabe. Então, se fosse Tiradentes, você até entenderia porque ele foi visto como um mártir da República e tal, mas o Cabral, não sei se tem a ver, porque se fosse na época de 1900, você tinha por causa do aniversário do Brasil, mas não é meio estranho assim? Eu acho que não tem nenhuma explicação para isso. Aí, faltou uma cara e como podia botar no Império, bota o Cabral. Eles estavam querendo construir os vultos, né? É um bico, né? E aí
Botaram o Cabral lá. Tiradentes, eu acho que era um vulto ainda em construção naquela época, em 1905, 1904, que foi quando houve a demanda, né? O contrato, se não me engano, é de 1904, aquela publicação de 1905 e emissão em 1906. Então, ou seja, essa construção dos vultos, hoje não faria o menor sentido. Imagina o Correio hoje vai emitir uma série de regulares e bota o Cabral, assim, acho que não. É outro tempo, né? Porque eu não me lembro se foi nessa época que os restos mortais dele vieram para o Brasil. Nesse início de século tem essa figura do Cabral reaparecendo. Henrique, tem um vídeo até do Eduardo Bueno mostrando esse sumiço e depois reaparecimento da figura do Cabral na República. Mas, enfim, que agora caiu a ficha, não tem nada a ver, entendeu? Por isso que eu falei que ele é um intruso ali na série. César, tudo bom? Botaram ele salve, vitimização grande. Tudo legal, parabéns, em primeiro lugar, parabéns pela tua exposição, enfim, por ter nos mostrado todas essas peças. Eu tô com a minha bateria no fim aqui, não sei nem se vou conseguir ouvir a resposta, que é a seguinte, bem objetivamente, separando até esses selos aí, eu não ia comentar, mas enfim, nessa quantidade grande, a percepção que eu tive é que os selos de cadernetas, carimbados, são muito mais difíceis, comparativamente falando, que os selos normais, né, usados da primeira chapa. Foi uma impressão minha equivocada, mas a ideia é que é muito, muito mais que o catálogo mostra, é absurdamente diferente. Você vê, caderneta, foram 25 mil cadernetas emitidas. Então, 25 mil vezes 24, né? Que daria o número de selos. E o outro foi 125 milhões, né? Então, é muito diferente a ordem de grandeza, a quantidade gerada. É muito pequena de caderneta, muito pequena mesmo. Então, realmente, é bem mais difícil você encontrar o caderneta de qualquer forma, seja circulado, seja novo. Você está correto, a percepção é essa mesmo. Para o espécime também eu penso da mesma forma, os espécimes são iguais, eles que foram para a caderneta e do que foi para como chapa normal? Não, é bem diferente. O espécime de caderneta também é bem menos abundante. O espécime de caderneta foram geradas caderneta espécime. Chegaram a ver caderneta espécime. Eu nunca tive uma, mas eu vi a foto de uma toda ferrada, com a capa quebrada, que teve num leilão já alguns anos atrás, e ela toda ferrada. Eu acredito até que talvez, por exemplo, da folheta que eu consegui comprar, talvez tenha vindo, provavelmente veio de uma dessas, e que jogaram aquela capa fora, porque ela estava tão quebrada que alguém não pensou nem em guardar. Então, realmente, essas cadernetas, elas também têm a capa muito ressecada e dura. Se você for abrir normalmente, como se fosse usar, ela quebra, né? Então, você tem que abrir assim, como quem quer só dar uma fuçada. Olhadinha. Isso, porque ela é muito frágil, é um papel já muito ressecado, né? Ela quebra. A razão, Reinaldo, é de um selo de caderneta para uns 150 do comum. Pelo número que ele deu, 25 mil, 24, são 600 mil exemplares, contra não sei quantos milhões do outro, é desproporcional. O que, Rubem? Sim. Eu ia falar, o que ele falou, lembra outro dia que eu te mostrei aquela minha folhinha de espécime? Você falou, por que será que tem essa margem grande do lado esquerdo? Porque ela é refilada depois. Ela é refilada depois. Eu fui procurar, eu tenho uma igual, rapaz. A hora que ele falou, eu lembrei que a gente conversou, eu falei, bom, ela é refilada a posteriori, então aquela minha folha está sem ser refilada. Exatamente. Eu acho que o que o Ratz também quis dizer, se eu entendi bem na hora que ele falou, é que ele, na percepção dele, tem mais selos de caderneta novos do que usados. Eu entendi errado. Ninguém entendeu. Não, acho que tem mais selos menos selos de caderneta comparativamente ao picotado.
Considerando aquela posição 1, 2, 3, 4, né, que foi o que o César mostrou. E aí volta a mesma discussão, né? A falta de blocos novos, né? Você encontra os selos usados, não encontra grandes blocos, porque, na verdade, como você tinha valores específicos para praticamente todos os serviços de correio, né? Então você não tinha muita necessidade de botar muitos selos para pagar aquele serviço. Então, coisas como essa que o César mostrou, né? Blocos ali com 19 selos, 14 selos, até aparece nesses valores menores, de 10 reais, 50 reais, mas a partir daí, cara, esquece, não aparece. Não aparece. Você não tem nenhuma carta com um bloco de 10, 500 reais. Até porque isso seria uma carta de 10 quilos, né, para fora. Não tem. Então, esses blocos usados e os blocos novos, eles simplesmente não aparecem. Agora, é bom essa relação aí que está sendo dita, né, de proporcionalidade, a gente tem que levar em consideração uma coisa. A partir do selo de 500 réis, né, 500, aí teve 700, 1.000, né, 2.000, 5.000, 10.000, as tiragens vão diminuindo. Tá? Então, por exemplo, do selo de 10.000, acho que são 25.000 selos, né? Alguma coisa assim, 30.000 selos. Não é muita coisa, entende? Era um absurdo, né? 10 mil réis, você estava pagando, era o 100º porte, pô. Pensa bem, o porte era 100 réis, pô. Era só para encomenda, então? Só para encomenda, pacote. Postal, pacote. Né? E também para pagar o prêmio do Vale Postal. Vale Postal. Também. Mas então, César, se você for pensar, 10.000 réis como prêmio de um Vale Postal, esse vale tinha que ser um vale de 1 ponto de réis, cara. O máximo, se eu não me engano, era 2 pontos de réis, né, que você podia mandar. Então, extrema. Esse selo em Vale Postal também é muito raro. Os de 1.000 e 2.000 réis, você até acha. Agora, os de 5.000 e 10.000, nem em Vale Postal você acha. Difícil. É bem difícil. Não, é muito raro. Ô, Rubem e César, pelo que eu entendi o que o Hart estava querendo dizer, foi assim, existem pouquíssimos de caderneta carimbado em relação aos novos, uma proporção diferente dos carimbados normais em relação aos novos normais. Eu acho que é isso que ele quis dizer, não é? Isso, Cláudio. Eu também entendi isso. Ele estava comparando dentro dos selos de caderneta. Isso. Isso aí eu concordo também com o Hart, a percepção dele. Você acha mais os novos, porque os novos, alguns filatelistas preservaram as cadernetas. Mas o usado é mais difícil. Eu concordo com ele também. Isso vale para os 100 réis e para os 200 réis também. Também. Que são os outros valores que tem caderneta também. Tem muita coisa para explicar. Tem muita coisa para explicar. Opa! Vamos cair dentro aí dos ABNs aí, pô. Tô vendo os vales aqui para ver o que tem nos vales. Ela já foi procurar lá. Já fui olhar, pô. 10.000 tem que ser mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões, 2 milhões. A franquia mínima era 2 milhões para 10.000, dependendo a época. Então, 2 pontos de réis, porra, isso era dinheiro pra cacete, era muita grana, cara. Muita grana. César, assim, não sei também, estou chutando, nunca fui atrás disso, aquilo que você falou dos prisioneiros de guerra, da Primeira Guerra. Talvez seja as tripulações de navios que ficaram presos nos portos assim que o Brasil declarou guerra e ganharam esse status de prisioneiros de guerra. Pode ser, estou chutando assim, mas não lembro de ter tido prisão de alemães, apesar de terem sofrido algumas sanções e tal, mas é mais provável que tenha sido tripulações. Cláudia, nessa isso mesmo, é tripulação, sim. Foram apreendidos 42 navios alemães na Primeira Guerra. Estavam aqui na nossa costa, supostamente em segurança, né, porque o Brasil era neutro, e aí foram apreendidos 42 navios. E então, eu acredito que esse seja o que gerou esse contingente.
Mas não que tenham ficado presos numa prisão e tal. Acho que ficaram nos navios mesmo. Não, né? não, E ficaram status. Ficaram na Ilha das Flores, uma parte, outras em Nova Friburgo Legal. e alguns no Rio de Janeiro, mas eram geralmente em estações da Marinha, em instalações da Marinha. Não era diferente do que na Segunda Guerra, que aí você tinha prisões mesmo. E eram só esses tripulantes. E a curiosidade é que aquela etiqueta que tem naquela carta é legal que ela foi impressa pela Marinha. É raríssima ela de conseguir. Ela é muito rara. Ela não é dos Correios brasileiros. Ela é do Serviço de Censura da Marinha, que censurava a correspondência desses prisioneiros, como também dos militares, da correspondência dos militares que estavam a bordo na DNOG, na Dinox, enfim. Exatamente. Achou aí, Reinaldo? Já peguei a cola aqui já. Achou um conto de réis aí? Vários. O Anit estava com um problema no microfone dele. Ele comentou que só achou selos de caderneta usados de R$100, tanto isolados como 6 juntos. Nunca achou usados os de 50 ou 200. Não, mas tem. Na minha coleção eu tenho. E aí tem o Mas Luiz são raros, Gonzaga, ele mandou um comentário. Em 1890, a proclamação da República revigorou o fervor em relação ao almirante. A propaganda republicana há muito que insistia na americanidade do Brasil e no caráter europeu e artificial do regime imperial. Homenagem a Cabral remetia a Portugal e a monarquia. Celebrar Colombo fazia do Brasil um estado americano como os demais. Os vultos do Brasil, fábrica de heróis e formação de brasileiros, de Armelle Enders. Página 210. Procuro de um texto aqui. Aí, mais uma referenciazinha para tentar buscar algo. É que aí diz o contrário, na verdade, né? Então, pelo que está dizendo aí, era para não usar o Cabral, porque remetia ao passado imperial. Eu também entendi isso. Entendi isso também. Entendendo a mesma coisa sempre. Eu também entendi isso. Gente, Cabral era republicano, gente. Cabral era republicano. Rapaz, olha, nem o rosto do Cabral ninguém sabe qual é. Pois é, cara. Vocês sabem disso, né? Ninguém sabe qual é o rosto do Nem o Tiradentes. Verdade, os dois, é tudo inventado. De repente, Tiradentes virou Jesus Cristo de uma hora para outra, né? Ô, César, aí, ó, daqui a pouco vou dizer que eu tô... E teremos um SPP Conecta para falar especificamente da Inconfidência Mineira e Tiradentes, tá, gente? Sim, isso é ótimo. Teremos um SPP livro para isso. Em Busca de um Rosto, que tem um capítulo de filatelia que fala exatamente na busca do rosto do Tiradentes, do André Figueiredo Rodrigues e Maria Alda Barbosa exatamente Cabreira. Em cima da escrivaninha. Tá vendo? Boa! Quer ver? Gostei. Mas, Henrique, não tira o César. O César vai ficar chateado se você falar que o rosto de Cabral não era esse. Esse é o rosto do Cabral, não tem outro. Não. Na coleção, o Jax, eu até tem um trechinho lá que fala sobre isso. Ninguém tem certeza de qual era o rosto do Cabral. E aí tem um livro que é a História dos Varões e Donas de Portugal. E lá tem um rosto que supõe-se de Cabral, e esse que foi adotado e virou selo, depois virou cédula. Lá vai Cabral, né? Aquela cédula de mil moedas, eu não lembro qual era a moeda agora, mas existe uma controvérsia, se é um rosto pintado lá na igreja lá dos Jerônimos, ou o outro que está pintado não sei aonde, tem essa discussão aí. E pode ser que não seja nenhum dos dois, mas esse aí ficou adotado, né? Ô César, então a gente pode pensar que o Almir é que nem o Cabral. Quando está tudo escuro, ninguém sabe qual é o rosto do Almir. De vez em quando ele aparece, que nem hoje. De vez em quando ele dá uma chance. Agora só daqui a 15 anos ele vai mostrar aquela camisa de novo. Miguel, menos. Pô, eu esqueci. Eu vou fazer mais esqueci que você também era para mim. Né? Isso que essa esquece, né? Se ele esperar para mostrar uma do Mundial...
Falou em mundial? Peraí, desculpa. Foi mal, mas o meu é mundial. Vamos voltar para a filatelia. Vamos voltar para a filatelia. A questão do esquema de caderneta, ela é bem interessante. E aí, ainda pegando essa coisa da raridade, lembrando, né, os seus de caderneta são os de 50, de 100 e de 200 réis. Né? Então, pegando isso, assim, no manuseio, né, que eu pude dar aí a esse tipo de material ao longo do tempo, eu tenho para mim que o de 50 é o mais raro, dentre os de caderneta. Usado, né, efetivamente usado, acho que o de 50 é o mais raro. O que eu acho até normal, porque o de 100 réis era o primeiro porte interno, então seria mais fácil manusear, e o de 200 era o primeiro porte posterior de carta. Né? O de 50 tinha uso mais restrito, né, e tal, como ele explicou, para impressos ou para bilhetes, coisas desse tipo. Né? Então, nesse aspecto, se a gente fosse botar um grau de raridade nos selos de caderneta usados, né, eu diria que o de 50 réis é o mais raro, o de 100 réis é o menos raro, e o de 200 fica ali no meio do caminho. Na minha cabeça, em termos de manuseio que eu pude dar a esses selos, eu veria dessa forma. Usados, né? Efetivamente usados. As legendas do American Bank, do Not Company lá, elas estão em todos os selos. Não. Em todos. Não. Em todas. Não em todos os selos, eu me expressei bem. Em todas as folhas saíram legendas? Das cadernetas? Sim. Não, dos selos. Dessa série. Cada painel, sim, cada painel tinha no centro legenda no meio em cima e legenda no meio embaixo. Isso mesmo. Em todos os valores. Sim, os que eu vi até hoje, sim. Acredito que seja um padrão para a série toda. Acredito que sim. Eu tenho um com 10, que pega um selo só, que pega American, mas no de 10, acho. Tem também. No caso aí, se for em cima ou embaixo, é a posição, dá para saber a posição do selo. Né? Só tem legenda em inglês, não é igual o Dom Pedro, que tinha também em espanhol, é só em inglês. Não, é só em inglês. É sempre American Banknote Company, NY, né, New York. Já podemos imprimir umas de final de semana aí para ter variedade. É aquilo que o César falou, de cada folha de 100, você tem 4 selos com legenda. Né? Isso. Então não são tão comuns. Né? Não. Eu acho que o pessoal tira o serrilhado de cima e descarta, né? Não deve ser tão Eu ia fazer isso, porque eu já tinha cortado a vide no tamanho. Eu falei, vou tirar esse pedacinho, mas eu falei, não, vou deixar. Deixa a marca. Legal. Bacana. Mais alguma pergunta? Então, César, parabéns mesmo. Muito obrigado. Palminhas aqui. Muito obrigado pela participação, pela disponibilidade do bate-papo pessoal. Semana que vem é Marechal Deodoro, pessoal. Boa. Não, semana que vem... tem a folha aí, Marechal Deodoro. Semana que vem teremos campos de prisioneiros alemães no Japão, do Antônio Eleftheriou, diretamente em grego. O nosso grego vai fazer a palestra em grego sobre a coleção dele, que é bem bacana. Também está disponível no site da SPP, que a gente desligou a câmera na hora. Dá uma estudada, pode ir lá. São todos bem-vindos, segunda que vem, às 8 da noite. Deixa eu fazer uma cobrança. Quando é que o David vai mostrar a coleção de campos de concentração dele? Maria, intimou. Ele até desligou o áudio, vai desligar o vídeo daqui a pouco. Ele tá na praia, deixa ele na praia, rapaz. Tá na praia, não pode, sem máscara na praia. Ele é de Santos, cuidado, hein? É verdade. A ideia é que a coleção debute na exposição da SPP. Estamos trabalhando, está bem adiantado. Legal, doutor, legal. Estou curioso. Vamos deixar a surpresa para a exposição da SPP. Aí isso é bom. Bom.
Então, gente, obrigado. Vocês viram, né? Todo mundo ouviu, né? Boa noite a todos. Está gravado, então a gente vai poder cobrar o Dedivitz depois desse aí. Não se preocupe. Valeu, Xavier. Gente, obrigado. Boa noite a todos. Um abraço Até a todos. segunda que vem. Saúde. Saúde para todo mundo.